Brasília sobre as articulações no Congresso. Bancada evangélica vai escolher hoje o seu próximo presidente. Isabel Mega está conosco, está conversando com muita gente lá em Brasília, porque o que a gente está acompanhando, né, Isabel, é essa bancada agora rachada. A gente não pode falar de um nome que é consenso entre os integrantes da bancada. São 3 parlamentares que estão tentando liderar a bancada, Carol. Agora, o clima é uma divisão que o brasileiro já conhece muito bem entre bolsonarismo e lulismo, ainda que um desses candidatos evite ali a pecha de governista. A gente está falando do deputado Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, ele que é mais alinhado ao bolsonarismo, tem ali um apadrinhamento de Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, que é um nome muito influente nessa bancada. Do outro lado, o Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que era um defensor do governo de Jair Bolsonaro, mas já participou de agendas no Palácio do Planalto, já fez orações ali com o presidente Lula. Então, muita gente viu ali uma espécie de guinada dele de acenos ao Palácio do Planalto, ainda que ele evite a pecha ali de governista. E tem ainda a Grace Elias, que é do Avante de Minas Gerais, Carol. É a primeira vez que uma mulher tenta ir até o final desse processo para tentar liderar a bancada. O que acontece normalmente? Essa eleição é por aclamação, porque há consenso. Neste ano está diferente, então eles estão com uma certa dificuldade de manter essa tradição, é por isso que falam em votação propriamente dita. Com urna eletrônica, a gente tem a participação ali de quem quiser, essa bancada é formada por pelo menos 126 deputados e 16 senadores, eles não são obrigados a votar. E um detalhe que faz bastante diferença, a votação é secreta, então tem muita gente evitando dar placar, trazer uma projeção ali, a gente andou conversando com os candidatos, o que muitos falam é vamos para o voto e ver como é que sai esse resultado. Tem gente que tem uma posição um pouco diferente. Acredita que como há essa tradição de se escolher por aclamação, ou seja, por consenso, é possível que ao longo do dia se tente chegar a algum tipo de consenso em reuniões que eles estão planejando ali de articulação, para que às 5 horas da tarde, quando a bancada de fato se reunir lá na Câmara dos Deputados, você possa ter um cenário mais consolidado em relação a algum desses nomes, Carol. E muita gente fala também que essa coisa de ter um candidato governista não procede muito, porque cerca de 60% da bancada tem algum tipo de interlocução com o Palácio do Planalto, hoje chefiado pelo presidente Lula. Então, são alguns vieses diferentes que a gente foi colhendo ao longo dos últimos dias nessa apuração, porque jornalista gosta de uma eleição, né, Carol? Então, a Frente Parlamentar Evangélica, ela é super importante, é um grupo que todo o presidente tenta ter ali uma aproximação. O eleitorado evangélico tem uma relevância enorme para as eleições presidenciais, foi assim na última eleição. Tem tudo para ser assim também em 2026, então é muito comum que candidatos a cargos políticos façam ali alguns acenos a essa bancada, porque sabem do potencial de votos que isso pode trazer e de apoios, né? É daí que essa eleição neste ano, ela tem todo esse contexto e por isso que ela também está sendo considerada um pouco inusitada em relação ao que esperar desse pleito. Um cenário ali bastante imprevisível, mas que vai depender dessa construção de apoios ou não para a gente saber se de fato eles vão conseguir manter essa tradição de conseguirem chegar a um consenso para a eleição do presidente da Frente Parlamentar. Carol, lá na Câmara dos Deputados, a gente tem a divisão dos parlamentares em diversos grupos, né? A gente tem diversas frentes, diversas bancadas, é a bancada da Bíblia, é a bancada da bala, é a bancada do boi, diversos grupos que denotam ali um pouco da afinidade que esses parlamentares têm na atuação, inclusive fora do parlamento, né? Das camadas de onde esses parlamentares vêm. Então, tem muitos parlamentares que vêm realmente de igrejas, que têm ali uma atuação como pastores, então é daí a formação também desse grupo que foi crescendo ao longo dos últimos anos e é tido como um grupo muito forte na Câmara dos Deputados. Agora, é importante também dizer, Carol, que é um grupo suprapartidário.
tem gente de todos os partidos possíveis de esquerda à direita que são membros da bancada evangélica, e isso ajuda também a gente entender que não é uma bancada ali com um pensamento único, né? Tem diferentes vieses, diferentes correntes também da religião e que compõem, portanto, esse contexto todo de votação desta terça-feira. Carol. Dificulta esse consenso. Esses parlamentares, eles se juntam nessas bancadas, né, Isabel, justamente para pressionar também, serem vozes mais ouvidas aí no Congresso. Daí a importância dessas definições, que a Isabel vai estar de olho. Obrigada, Isabel.